Olá, boa noite, tudo bem? Começando mais uma live aqui no Portal Mie e no Instagram, aqui no canal do Agendologia. E hoje nós vamos falar sobre o tema dicas para fazer o seu dia render mais. O que a gente pode estar fazendo para a gente se sentir mais produtivo, né? E são dicas fáceis, assim, nada muito complicado, porque a complicação, a sofisticação simplesmente faz a gente procrastinar. Então, dicas práticas e simples e que as pessoas, assim, o pessoal que trabalha em corporação, em grandes empresas, em escritórios, usam para manter aí a produtividade em alta. Muita gente entrando aqui no Portal Mie, sejam muito bem-vindos. Quem quiser falar de onde está assistindo, por favor, escrevam nos comentários. Meu nome é Luísa Cai e eu sou a criadora do método Agendologia, a arte de escrever na agenda, onde eu ensino como você pode criar a sua vida ideal, do jeito que você gostaria, organizar o seu dia a dia, gerenciar o seu tempo, né? Se sentir mais produtivo, menos culpado, porque muitas vezes nem assim, culpa nossa, sabe? Às vezes é falta de conhecimento, de não saber lidar com hábitos, né? Com sistemas, com alguns métodos, algumas coisas que você pode fazer e para estar melhorando a sua performance, né? Então é isso que eu ensino dentro do método Agendologia. Boa noite para quem está chegando aqui agora. E eu queria agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de estar aqui compartilhando o meu método e tudo que eu venho aprendendo aqui no Japão. Meu nome é Luísa Cai e eu estou falando de Kyoto. Quem quiser falar de onde está me assistindo, por favor, me contem aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria dar um aviso. É que essa semana, no dia 22 de novembro, domingo, eu estarei fazendo... Oh, David, sorry, in English. I can't speak in English. I'll tell you later. Então, esse final de semana, no domingo... eu estarei ministrando um workshop presencial aqui em Kyoto, onde eu vivo, né? Então, nós vamos ter o dia inteiro passeando, né? Conhecendo vários lugares, templos, e onde o Momiji, né? As árvores de Edson Del Santoro. Sim, a live vai estar gravada, tá? Ela fica sempre aí no Portal Mie, tá bom? Então... vai ter, olha, o Marcelo Lauriani do interior de São Paulo. Então nós temos muita gente do Brasil aqui também, né? E ele disse que morou em Hamamatsu, que legal. Tem bastante brasileiro lá, né? Gente, aqui em Kyoto não tem quase ninguém de brasileiro. Mas sabe, foi bom pra mim porque eu pude estar mais em contato com a sociedade japonesa e fazer coisas que talvez eu não conseguiria fazer se eu não estivesse no meio deles, né? E uma delas foi trabalhar como guia turístico. Então, eu tive que aprender a história do Japão, conhecer as ruelas, os templos, os jinjas aqui de Kyoto, não só de Kyoto, mas de toda a região de Kansai, né? Onde eu levo os turistas. Então, assim, Kyoto é maravilhoso. E sabe, tem os templos icônicos aí, né? O Templo de Ouro, Kinkakuji, e muitos outros. Tem o Byodo-in, que é da moeda de 10 ienes. Tem o Fushimi Inari, que é dos portais vermelhos. Mas tem muito mais coisa. Para quem quiser conhecer mais a fundo Kyoto e saber um pouco da história e saber um pouco da vida aqui... A Lourdes Yamada está dizendo que a filha dela estuda línguas e mora aqui. Sim, é muito bonito, né? Lídia é de Tochigi-ken, gostaria muito de conhecer Kyoto. Então, gente, essa é a oportunidade. Olha, vai ser o Aku Aku em dose dupla.
O que que é o acuálco? É aquele, oba, que legal, né? Aquela coisa que você vai aproveitar o dia em dose dupla, porque a gente vai passear por Kyoto, nessa época do ano que está lindo, né? Com os momijis aí, com as folhas vermelhas. E a gente vai conhecer cada canto, uns cantinhos que geralmente as pessoas esquecem de ir, não sabem que existe, né? E depois disso nós teremos 2 horas de workshop, onde você vai, com base no método Agendologia, onde eu vou explicar o método, você vai sair com o plano de 2021 nas 8 áreas da sua vida. E aí, você tendo uma direção, né? Por que você quer para o ano, o seu tema do ano, fica muito mais fácil você, e ainda mais nessa época, sabe, esse ano com o coronavírus, que pegou todo mundo, assim, né, desprevenido, e a gente acabou ficando perdido, muita gente acabou ficando perdida. Mas você pode controlar a sua vida, né, assim, independente das coisas, dos acontecimentos do lado exterior, né, que seria o mundo, né. Você pode cuidar de muita coisa dentro de si para estar aguentando isso melhor, né? Marcela Laureano diz que Marcelo Laureano tem muitos templos budistas aí? Tem! Marcelo, Kyoto é a capital, antiga capital do Japão. Tem milhares de templos budistas aqui, cada um tem uma história, né? Então, quando você sabe da história do templo, né? Alguma coisa não muito aprofundado, mas se você tem uma ideia do que é, tem muito mais sentido, é muito mais gostoso você tá visitando esses lugares, né? Porque você não tá vendo ali no superficial, mas você tá entendendo um pouco da importância do templo, né? E nós temos os templos shintoístas também, então eu vou falar da diferença dos dois, o que tem em cada um, né? Então vai ser um dia de muito assim, aprendizado, passeio, tirar fotos, né? Então vai ser muito legal. E aí no final, como eu estava dizendo, o workshop, onde você já vai sair com os planos para 2021. E aí, como eu digo, plano é simplesmente uma direção que você vai dar para a sua vida, né? Você não precisa fazer a risca certinho, porque plano, ele nunca dá certo, né? Mas usando o método Agendologia, você pode ir ajustando o caminho para o destino que você quer ir, né? E aqui a gente tem muita dificuldade em fazer planos a longo prazo, né? Médio e longo prazo, porque, tipo, quem fez a longo prazo chegou no ano de 2020 que derrubou com tudo, né? Então, o plano que nós fazemos no método Agendologia é de 1 ano. Então, assim, eu acho que 1 ano é um tempo que você pode estar se vislumbrando, né? Olhando lá na frente como é que você quer estar no final de 2021. Então, é com base nisso que a gente faz o planejamento, tá? E o meu método, Agendologia, ele ensina como você usar a agenda para você criar esse futuro que você deseja, né? Com base no Techojitsu, que é o método japonês de escrever na agenda, tá? Então, ele vai muito além de simplesmente colocar horário de reunião, compromissos, para você não esquecer. Não é isso. Ele vai te fazer olhar para dentro, saber o que você quer, o que você não quer, como você pode estar melhorando, né? Alguns, sei lá, passos, comportamentos, alguma coisa dentro de si. É um autoconhecimento, uma terapia. Tá ok? Alguém falou mais alguma coisa aqui? Meu sonho. Peraí. O Marcelo Laureano está dizendo que é o meu sonho conhecer. E Okinawa também. Okinawa também é muito lindo, né? Então, hoje eu vou dar 4 dicas de como você pode estar fazendo o seu tempo, o seu dia render com base no método Agendologia, tá? E essa live, ela é uma continuação, é uma sequência, é a 3ª live de uma série que eu venho fazendo, tá? Que é pra, assim, dando dicas e alguns conceitos de como você pode estar entrando em ação, o que você pode fazer além da motivação,
né, simplesmente a motivação, porque motivação a gente sempre tem, né, que é aquela coisa gostosa de, oba, eu quero fazer, eu vou fazer, só que chega na hora do vamos ver, a gente acaba esquecendo, a gente acaba não colocando em prática, né, então é que existem, a gente precisa estar fazendo outras coisas para que isso aconteça, né, e nas 2 primeiras lives eu falei de como você pode começar a dar início a qualquer coisa que você quer fazer, mas sente um peso, não sabe como, seja hábitos do dia a dia, no seu trabalho, você quer ter um maior rendimento, se você trabalha com a parte criativa, que você precisa criar projetos, campanhas, ou até escrever um texto, né? Ou se você é um autônomo também, que você precisa cuidar do seu emprego, do seu negócio, então foram dicas simples, né, que eu vou recapitular algumas aqui, que a primeira era começar pequeno, né, e a segunda era fazer o roteiro de tudo que você precisa fazer, né, para você ter foco, é você estar intercalando alguns intervalos para descansar, porque o foco, né, a concentração na frente do computador, ou na frente de um texto, de um livro, quando a gente não está acostumado ou quando a mente está cheia, é difícil, né? E aí você fica ali porque você tem que se concentrar, você tem que ler aquele material, porém a mente está tão cheia, tão corrida que você não consegue. Então eu dei dicas práticas do que os japoneses fazem, né? Porque todo mundo sabe aqui que não é fácil trabalhar sendo japonês numa empresa onde eles têm que criar coisas novas, produtos, serviços, né? Boa noite, Júnior, tudo bem com você? Boa noite para o pessoal que está entrando aqui agora, sejam bem-vindos. E hoje eu estou falando de como a gente pode ser mais produtivo, como é que a gente pode fazer o nosso dia render mais, mas sem muita complicação, né? Dicas práticas e que realmente o pessoal aqui no Japão, né, os japoneses usam nas empresas, tá? E porque quando começa a falar coisa muito complicada, muito difícil, o cérebro, o próprio cérebro, ele se fecha, ele bloqueia, não é pra mim, eu não quero ouvir isso, a minha vida não tem nada a ver com isso. Mas é um assunto que eu acho que, assim, é importante pra todo mundo, né? Então, assim, até que se você, na sua casa, você não tem foco, não consegue prosseguir com as tarefas domésticas ou no trabalho que você está mesmo, né? Eu acho que as dicas, elas vão te ajudar bastante nisso. Então, a primeira dica é: faça uma coisa de cada vez, né? Assim, às vezes as pessoas acreditam que ser multitarefa, fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, você está ganhando tempo, você está sendo produtivo. Mas quem já fez isso sabe que, na verdade, você tá ali fazendo milhões de coisas, mas não consegue concluir nenhuma delas, né? Assim, você vê que acaba levando tempo, né? E aquilo simplesmente só enche a sua cabeça. Então, a primeira dica seria essa de você estar se focando, né, dando atenção para uma tarefa de cada vez. E se o seu dia tem muitas tarefas, o seu trabalho, né, tem muitas tarefas para fazer, então vai a dica que eu uso no Agendologia, que eu explico para os meus alunos, e nós usamos a agenda para isso. Mas se você não tiver agenda, não tem problema, tá bom? Você pode fazer isso no bloco de notas do seu celular ou numa folha de papel, tá? Então você escreve, divida a tarefa que você tem que fazer em 5 passos, se é uma tarefa pesada, sabe? Se é escrever um relatório ou um projeto. Rosana Teruhonda, boa noite, querida, tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Então, a primeira dica, né, de como você pode, então, escolher, priorizar qual que é a tarefa. Bom, você já sabe o que você tem que fazer, tá? Aí você divide ela em 5 passos. O que você tem que fazer primeiro? Se é um projeto, se é um relatório, você vai estar dando uma sugestão ali de um projeto, alguma coisa no trabalho. Ou se é na arrumação da sua casa, ou no seu negócio. Então,
Quais são os pequenos passos que você tem que dar, né? Fazer pesquisa na internet, ver o que os concorrentes estão falando, fazendo, para você ter uma base do que você vai fazer, né? Escrever os pontos-chave, as palavras-chave que você quer colocar nesse projeto e depois, no final, então, compilar tudo isso e juntar num projeto ali no computador, né? Então, cada um que trabalha deve saber o que tem que fazer os passos, né? Então, tenta colocar isso visível, porque o segredo da agenda é você colocar visível tudo que tá na sua mente e fica rodando, então você acaba ficando ansioso e preocupado. Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? O que eu tinha que fazer agora? Qual que era o outro passo? Ai, meu Deus, eu esqueci aquele negócio que eu tinha que fazer. O que era mesmo? E a gente perde energia e tempo só nessa, de tentar lembrar ou de tentar não esquecer o que a gente tem que fazer para o negócio seguir, né? Pra gente terminar o negócio hoje. Então, quando você escreve no papel, você tá deixando isso claro, você está tendo clareza. E conforme você vai escrevendo, você vai se lembrando de outras coisas. Tem que fazer tal coisa, tem que ligar para tal pessoa, tem que checar tal informação. E aí você vai colocar isso numa ordem, né? Então, nem ficar pensando tanto o que é importante, o que é urgente, mas não é importante. Não precisa pensar tão fundo assim. É o que você tem que fazer hoje, tá? E simplificar a maneira de fazer. E para simplificar, muita gente não quer escrever, acha que escrever é perder tempo, ou simplesmente não tem o hábito de escrever. Então, acha que não vai esquecer o que está na mente. Mas tenta, coloca no papel como itens, pontos, né? Então, tenta colocar isso no papel para você ver como fica muito mais claro e você vai conseguir fazer isso muito mais rápido, né? Então, aí uma base, uma média, seria colocar em 5 passos esse seu grande trabalho de hoje, seu projeto. Vou fazer isso, isso, isso e isso, tá? Pode ser 3, dependendo do tamanho do seu projeto, de 3 a 5. Então, aí você já tem o roteiro, a sequência que você vai seguir, né? Já vai ajudar muito o seu cérebro para ele se preparar para cada uma dessas ações. A segunda dica é você encaixar isso em 3, divide o dia em 3 períodos, manhã, tarde, e à tarde você pode dividir em também 2 partes, né? Dá umas 3 e das 3 às 5, se for no trabalho. Ou você pode pôr manhã, tarde e noite, se você trabalha em casa, se você é um autônomo. Você veja aí o horário do seu trabalho e divida esse horário em 3. E aí você vai jogar, encaixar essa primeira lista que você fez nesses 3 períodos. Por quê? Quanto mais definido estiver assim o tempo e tanto o que você vai fazer, é mais fácil para o cérebro agir e não procrastinar, porque ele sabe que eu tenho que fazer tal atividade na parte da manhã até as 11 horas, até o meio-dia, eu tenho que terminar isso, né? Aí na parte da tarde, da 1 até as 3, eu tenho que terminar isso. E depois das 3 às 5, eu tenho que terminar isso. Fica muito mais fácil para você também medir a sua produtividade. Se você está muito lento, se você está muito evasivo, como que eu falo? Olhando para outras coisas que não precisa ser olhado agora, se você não está focando, né? Então, é um parâmetro para você ver se você está andando conforme o que você planejou, né? Então, o primeiro é escrever listar 5 passos. O segundo é dividir o seu dia de trabalho em 3. E o terceiro passo é você dizer para si mesmo, eu vou focar nisso. Parece bobeira, né, gente? Mas quando você fala para você mesmo, te traz pra real. Às vezes a sua mente tá ali, ó, viajando, né? Olhando o que eu vou comer no almoço, o que eu vou fazer no final de semana, o que estão falando na internet, nas redes sociais,
sei lá, o que o pessoal lá no Brasil tá fazendo, o que minha vizinha tá fazendo, meu colega aqui do lado. Então, quando você perceber que você tá viajando, você volta. Eu estou fazendo isso agora. Fala o que você está fazendo. Parece bobeira, mas não é. Eu estou lendo esse livro. Eu estou fazendo a pesquisa na internet. Eu não estou surfando e nem querendo fazer compras na internet, né? São coisas que você pode usar diariamente, isso na sua vida. Então, falar para si mesmo quando sentir que está viajando. Eu estou focado em mandar e-mails. Eu estou focado em fazer a divulgação do meu trabalho. Entendeu? E aí, alguém quer conversar, comentar alguma coisa? Alguém está falando aqui alguma coisa? A Mara Silene está dizendo que adorou o método Agendologia, porque ensina a ser produtivo sem parecer uma máquina de produzir. É mais humano, respeita os nossos limites e nos permite autoconhecimento. Olha só! Obrigado! Que legal! É isso mesmo, é isso que o Agendologia propõe, né? Você criar a vida de acordo com o que você acredita, do que você quer para sua vida, e não um robô que tá só ticando ali a lista de tarefas, né? E então é isso. Agora, quem quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa que percebeu, que sabe, que sente, pode comentar aqui, tá, gente? Aí agora nós vamos para a segunda dica. Então a primeira foi você listar, fazer os passo a passo do que você tem que fazer. Não no dia, mas nessa sua tarefa grande, tá? O segundo passo é você listar o que você não precisa fazer hoje. O que pode ser deixado para amanhã ou para outros dias. Por quê? Se a gente não tem uma direção, se a gente não tem uma definição, a gente acha que tem que fazer um monte de coisa. E só nisso o cérebro começa a rodar. Tenho que mandar e-mail, tenho que ir no correio, tenho que ir no banco, tenho que ligar para tal pessoa. E mistura a tarefa de casa com tarefa de trabalho. Então, para você acalmar a mente e se sentir seguro do que está fazendo e ainda ter um tempo para respirar, não é só fazer ali acabou um e vai e faz outro. Tem que ter momentos que você tem que dar um break, que eu falei na live passada, de você focar 25 minutos, que é a técnica do Pomodoro, né? Foca 25 minutos, mas focar mesmo, para valer, né? E descansa 5 minutos. Então você vai fazendo sessões. Para esse grande trabalho eu preciso de tantos sets, de 30, de 25 de foco e 5 de descanso, né? Então, mesmo assim a gente acaba... Então, aquele lá foi para focar, agora é para você eliminar o que não precisa ser feito hoje, que é para te ajudar a focar no que tem que ser feito hoje, né? A gente às vezes acaba fazendo 1000 coisas e o que tinha que ter terminado hoje a gente não conseguiu. Por quê? É a procrastinação, porque aquele trabalho é muito grande, você vê o peso e essa confusão de não saber por onde começar é que gera a procrastinação e você acaba fazendo outras coisas que também precisa ser feito, mas não precisava ter sido feito agora. Então, e como é que você faz então essa lista de como eliminar o que não precisa ser feito agora? Faça uma lista nova, a mesma lista de 8 itens que precisam ser feitos hoje. Tá? Lista ali o que tem que ser feito hoje. E aí você analisa, olha bem, né? Tem tarefas aqui que eu posso deixar para amanhã, que não vai afetar o meu dia, né? O que eu posso estar jogando para amanhã ou para depois, para outra semana, e que não precisa ser feito exatamente hoje. Só nisso você já tirou de 3 a 4 tarefas. Então você já, com a agenda, né, com o uso da agenda, você já pode programar para os outros dias. Mas se você não usa, você já deixa então separadinho, mas não pode esquecer também, né? Deixa para os outros dias. Então, e aí você vai ter aqueles 5 passos que você precisa fazer hoje, tá? Então isso vai te evitar procrastinação, perda de tempo, enrolação, e vai te dar mais foco para você saber, né, o que tem que ser feito agora, tá?
Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês estão achando? E eu queria falar também que quem tem dificuldade de dar continuidade para alguma coisa, que começa, faz um dia, faz dois, mas aí o terceiro tá meio cambaleando, no quarto já tá desistindo, eu estou disponibilizando este PDF do Kotsu Kotsu Challenge para quem curtir uma das minhas redes sociais, Instagram, Facebook ou YouTube, tudo com o nome Agendologia, e me mandar um inbox dizendo que quer, porque é o Kotsu Kotsu Challenge. Quem sabe aqui o que significa a palavra Kotsu Kotsu? Kotsu Kotsu em japonês significa fazer aos poucos, mas constantemente, né? Então, eu estou enviando para quem curtir uma das minhas páginas este guia do Kotsu Kotsu. Como é que você pode estar criando o hábito, né? A constância em alguma coisa que você... Não precisa ser necessariamente hábitos, mas o que você quer fazer. Pode ser a leitura de um livro, começar alguma atividade que você nunca consegue por falta de tempo ou por não saber encaixar no seu dia a dia. Então eu explico aqui no guia como é que você pode estar incluindo isso no seu dia a dia, tá? E eu também dou sugestões, ideias do que você pode estar fazendo como Kotsu Kotsu Challenge. E aí tem também aqui o desenho, aqui como que você pode quebrar exatamente essa lista que eu estou falando aqui agora, quebrar em pequenos passos, isso para que não fique uma tarefa muito grande e você acaba desistindo, procrastinando. Então eu explico como é que você pode dividir em pequenos passos essa grande tarefa, que ler, estudar, né, pesquisar na internet, criar o seu blog, criar o seu canal no YouTube, você vai ver os passo a passo lá, o passo a passo, né, você vai ver o passo a passo lá, então você vai ver que tem muita coisa que você tem que fazer. Então, com Kotsu Kotsu você consegue dar uma constância sem se cansar muito, tá? Aí você pode ir colocando adesivinho, riscando ou marcando ok nos dias que você fizer ele. E se tiver algum dia que você falhar, que não deu tempo, não deu pra fazer, esqueceu, tá tudo bem. Aí você vai ver no final de 30 dias o quanto você conseguiu, se empenhou, se engajou nessa tarefa. E para quem não sabe o que fazer, tem uma lista, uma sugestão para 30 dias do que pode ser um Kotsu Kotsu Challenge. E aí você pode estar colocando a sua ideia também, porque você vai ler e você vai aparecer um monte de ideia e você pode estar colocando no seu Kotsu Kotsu Challenge. Se você quiser ganhar esse PDF, que é o guia, curta uma das minhas páginas, mas tem que me mandar um inbox dizendo eu quero. Porque senão eu não vou saber em qual das redes, né, das páginas você curtiu, tá bom? Então, agora vamos para a terceira dica para você fazer o seu dia render mais. Que é, quem aqui sempre chega no final no dia da entrega de alguma coisa, né, que tem que ser naquele dia, e tá ali atolado, varou a madrugada sem dormir, toda vez que tem que entregar um trabalho, alguma coisa, na correria, que você acaba se acaba, né, sai morrendo do negócio e às vezes não sai exatamente do jeito que você gostaria, é sempre aquela correria, aquela afobação, ou você entrega na correria ou você acaba atrasando, né? Muita gente acaba atrasando, né? E assim, aqui no Japão, quem vive aqui no Japão, vê, né, que os japoneses, eles nunca atrasam. Aliás, eles te entregam o serviço, o produto, antes do dia combinado, né? Então, como é que a gente pode fazer isso também? A Mara Silene está dizendo, isso diminui a ansiedade. Saber planejar é uma das funções executivas do cérebro e pode ser desenvolvido. É isso mesmo. O cérebro é um músculo, né? E ele também precisa de exercício. Então, antes da gente começar a estar fazendo aquele negócio perfeito, né? No automático,
exige um período de treinamento, né? Que é para o hábito se instalar no seu cérebro, né? Para criar as conexões neurais, para elas ficarem mais fortes. Então, é para isso que serve o Coach Challenge. Nem assim, foque em dar constância, continuidade nesses 30 dias e não exatamente no resultado, tá? E nem na quantidade. Não é porque você vai fazer muito é que você vai conseguir criar o hábito, né? E também, né? E fazer picadinho também não adianta para criação de hábito. Então, o negócio é fazer um pouquinho de cada vez, mas todos os dias ou constantemente, tá bom? Então, voltando aqui agora aqui ao atraso de entrega, né? Ou atraso no pagamento de contas, ou a inscrição era até tal dia e aí você deixou enrolando e não conseguiu se inscrever no dia, na data limite, né? Então tem tudo isso. E até horário para saída de casa, que para quem está sempre se atrasando também pode usar isso. E é o que eu falo no método Agendologia, tá? Então, assim, para pessoa que não consegue manter ali a data limite, não consegue entregar no dia, não consegue chegar no horário, ou está sempre atrasado, entrega um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, eu ensino uma técnica, né, uma ferramenta no método Agendologia, que é... antes disso, deixa eu falar, tem 2 tipos, 2 motivos que podem estar te levando a fazer isso, né? E o primeiro é que a pessoa, às vezes, talvez ela não tenha a noção real do tempo que leva para fazer cada atividade, por isso que ela acaba se atrasando, né? Ela acha que a atividade que ela ia fazer demoraria uma hora, acaba levando 3. Isso você sente na pele quando você usa a agenda, porque aí você vai planejar lá, 1 hora dá para fazer, ou na parte da manhã eu consigo fazer essa atividade, esse trabalho. Só que na hora que você vai fazer, porque tem muita coisa que influi, é a sua, se você já tem experiência em fazer, né, se já é uma coisa que você faz, você já está acostumado a fazer, depende da sua energia, do seu estado de humor, depende do seu foco, se você não ficou fazendo outras pequenas coisas no meio do caminho. Então tem muita coisa que influi. Porém, você começa a ter noção do tempo quando você começa a marcar na agenda. Então, a primeira, assim, a pessoa que ela se atrasa na entrega de trabalho, talvez é porque ela não saiba a noção do tempo real. Ela acha que ela poderia, uma coisa que ela poderia fazer em um dia, ela tentou fazer e só conseguiu fazer metade. Ela deu um prazo de 1 semana para entregar um trabalho e chegou na sexta-feira, ela tá lá começando a fazer. Então é porque a pessoa não tem a noção do tempo. E essa noção, como é que a gente consegue ter, né, a noção do tempo? É você fazendo o primeiro passo, que é anotar o passo a passo do que você tem que fazer. É você encaixar no seu dia, manhã, tarde e noite, e encaixar até o dia da entrega. Quando é que você vai entregar isso? É daqui a 1 semana ou é amanhã? Dependendo disso, você vai saber o tempo que você tem que usar para cada tarefa, né? E se tá tranquilo para você fazer mais devagar, ou você tem que largar o pau porque já não tem mais tempo. Então, como é que você pode estar marcando, tendo a noção do tempo? É você, para essa tarefa de pesquisa de mercado na internet, eu suponho que 30 minutos dá. Então, você supôs 30 minutos. Aí, você vai lá na real, você vai fazer. Aí, você vai ver que demorou 1 hora, 2 horas. Então, você viu que a conta ali já não tá batendo. Então, 30 minutos é pouco para o que você tem que fazer, né? Se você tem que fazer a redação, né? Escrever todo o projeto. Você acha que em 1 hora você consegue. Então, você põe previsto, né? O tempo previsto, 1 hora. Você vai lá. Aí você lembra que você tem que pesquisar o que você está escrevendo, tem que confirmar em outros sites. E com isso tudo você viu que demorou também, não foi 1 hora, demorou 3 horas para fazer isso que você queria fazer em 1 hora. Então aí você tá vendo o gap, a diferença da expectativa com a realidade. E assim, você vendo essa diferença, não é porque você tá errado. Você vê
O Tsutomu Ogawa-san tá entrando. Boa noite! Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Estou falando de como você pode fazer o seu dia render mais, colocando visível, colocando claro, né, no papel, ou pode ser no aplicativo também, mas eu recomendo no papel, como é que você pode estar colocando isso para você organizar o seu dia para ter mais foco. O foco não é você ficar o dia inteiro focado naquilo, né? Eu dei dicas para você descansar, ter um tempo e não fazer uma agenda muito apertada. Aqui no Japão eles dão prioridade também para um espaço de tempo em branco, janelas, que é para... Essas janelas servem para muita coisa, ou para você descansar, ou para você não ficar afobado e ser mais criativo, ter mais ideias. E outra, mais importante, essas janelas em branco servem para se algum bode acontecer, algum problema, né? Atrasou em algum dos passos que você deu, ou você dependia da resposta do cliente, ou da checagem do seu chefe, né? Então, esses espaços de tempo servem para cobrir algum imprevisto que venha a acontecer, tá? Então, é importante não é lotar a agenda que vai te fazer produtivo. Produtivo é você entregar o trabalho, né? Então, e para isso a gente tem técnicas, né? E então uma delas é você marcar o tempo, né? Vida real versus expectativa, para ver onde é que está a diferença. Você achou que conseguia fazer em tantas horas, mas você levou mais. Ou você pôs muitas horas, e na verdade você conseguiu fazer menos tempo. Isso te ajuda a fazer planejamentos mais assertivos. Tsutomu Ogawa-san está dizendo: arigatou, Luiz, é muito bom saber do seu comentário. Ah, que legal, obrigada. Obrigada por estar aqui participando, tá? Então, e aí, o segundo tipo, né, dessas pessoas que atrasam, que não conseguem entregar no dia, né, na data especificada, pode ser que a pessoa é perfeccionista, né? E quem não é, né, gente? Todo mundo tem um pouquinho, né, de perfeccionismo. Então, para essas pessoas que querem fazer, porque imaginou maravilhoso, só que na vida real não tem tanto tempo, ou exige ali uma capacidade, uma habilidade maior que talvez você não tenha no momento. Você quer criar um vídeo cheio de cenas, cheio de efeitos, né? Um blog ou um PDF todo bonito, cheio de foto, de explicação. Mas o seu tempo tá curto para isso. Ou você, como nunca fez, é tudo na base do acerto e do erro. Acerto e erro. E isso acaba tomando um tempo enorme. Quantas vezes eu varei a madrugada para fazer tudo que eu não tinha as manhas de fazer, que era a primeira vez, sabe? Para editar vídeo é um problema, sabe? Eu fico sem dormir porque dá tudo errado. Então, as pessoas que são perfeccionistas, elas podem usar a palavra-chave. 80% tá bom. Não querer sempre olhar o 100%. Porque nós queremos dar o nosso 100%, mas às vezes 80% já tá bom. Uma vez o jogador de beisebol aqui do Japão, né? O Ichiro, que ele é um craque e todo mundo... Ele é bem assim... respeitado e admirado até por outros jogadores de beisebol, porque todo mundo acha ele perfeito, tudo que ele faz, assim. Só que por trás disso tem muito trabalho, tem muita disciplina, sabe? E ele falou uma vez que ele não pode agradar a todos os torcedores e fãs deles, sempre querendo dar o 100% dele. Porque isso não vai dar continuidade, porque a vida não é uma constante. A vida é cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente tá com uma boa energia, tá com vontade de fazer as coisas, e tem dias que não. Então ele sempre visa dar 70%, 80% do que ele pode dar. Ou seja, ele não fica se cobrando de ser 100%, né? Então às vezes ele vê que dá para dar um pouquinho mais, ele não dá,
porque senão, se ele fizer isso todos os dias, ele não aguenta. Então, para nós também, assim, eu acho que é uma boa dica, a gente tá visando 80%, porque se a gente visa o 100%, isso só nas coisas que você acha que você é bem perfeccionista, porque tem muitas coisas que a gente é relaxado e a gente tem que visar mesmo 100%, né? Tem muita coisa que a gente não toma vergonha na cara, tá sempre dando mancada, falhando, por quê? E a gente sabe, porque faltou vergonha na cara, né? Faltou a gente ir lá e a gente dar umas palmadas na nossa bunda pra ir lá e fazer, né? A gente reconhece que a gente procrastinou, enrolou, ficou fazendo coisas que não precisava ter sido feitas e não fez o que devia. Então, eu acho que na maioria dos casos, a gente tem que, sim, tentar dar o melhor da gente. Mas tem pontos, todo mundo tem. Tem pontos das nossas atividades em que a gente quer ser perfeccionista. Ai, não tá bom desse jeito, eu preciso buscar mais alguma coisa pra colocar. A mulher, quando vai sair, já tá toda pronta, cabelo arrumado, ai, mas ela tá se maquiando. Por que mulher sempre se atrasa pra sair? Porque ela ainda tá lá, se empetecando, arrumando o cabelo, põe um sapato, acho que não combina, vai lá e põe outro. E a mesma coisa que acontece nos nossos projetos. Então, o negócio é você fazer uma lista, novamente a lista, do que você acha que você perde tempo no seu trabalho, pode ser no trabalho ou para quem não trabalha, ou quer focar mais na vida particular, no que você acha que você tá perdendo tempo, tá gastando tempo demais, tá fazendo muito devagar, poderia fazer melhor. Então você lista isso, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer o que eu falei, expectativa versus vida real. Então, você estimou 1 hora para fazer um negócio que você fez em 3 horas. Estimou 30 minutos para fazer um negócio que você acabou levando 2 horas. Então, o primeiro passo, que é o de você marcar o que você já sabe que você está perdendo tempo, o que ele vai estar te mostrando? Vai deixar visível aquilo que você já sabe, que você já está cansado de saber que tá fazendo você perder tempo. Quando fica visível, fica muito mais fácil de você encontrar uma solução e se tocar. Pô, então, peraí, deixa eu focar mais, deixa eu esconder meu celular, deixa eu ir para um lugar que não me distraia, né? Deixa eu fazer a preparação, preparação antes de entrar de fato no que eu tenho que fazer. Sabe, vão surgir ideias do que fazer. E a segunda, que é você fazer realidade versus, escrever no papel, realidade versus o tempo estimado, você vai perceber ali, você vai pôr visível aquilo que você não sabia até então. Às vezes a gente não sabe o porquê de estar demorando. O que é que tá tomando o nosso tempo? Onde que a gente está perdendo tempo numa tarefa, seja de trabalho ou de casa, né? Por que eu não tô sendo produtiva? Por que o meu dia não está rendendo? Quando você coloca, então, no papel o tempo que você achou que ia levar para realizar e o tempo que você realmente levou, você vai ver uma diferença. E se você não vê diferença nenhuma, parabéns, você sabe a noção real do tempo e como você se mexe nisso. Você se conhece. Agora, a pessoa que na mente ela acha que ela pode fazer muito, mas na realidade a ação dela é mais lenta, ela pode perceber nessa hora de estar marcando. Então, você marcar vai te fazer cair muitas fichas, você vai perceber muita coisa só de anotar o tempo estimado e o tempo real, né? Então, com essas coisas que eu falo, tudo é questão de anotar, para deixar claro, visível, né? Só isso, e quem acha que isso é perda de tempo, tenta fazer uma vez, né, para ver se realmente é, porque isso vai te ajudar a ganhar tempo e não perder. Você vai perder tempo, 5 minutos para escrever, mas você vai ganhar horas do seu dia, né? E quando você deixa escrito e visível, isso te deixa mais tranquilizado. Você já mandou um comando específico, pontual para o seu cérebro. E com isso, ele já sabe, ó, até
tal hora eu tenho que terminar tal coisa. Você sente o andamento, o progresso do que você tem que fazer, tá? Então, quem quiser, inclusive, isso que eu falei hoje tem tudo a ver com o Danshari. Muita gente que tá aqui, acho que é a primeira vez, não me conhece, mas no meu canal, né, no Método Agendologia, eu estou fazendo um workshop online, onde eu explico os conceitos do Método Agendologia, por que que é importante escrever, por que que tornar visível é importante e te ajuda a fazer se mexer, a entrar em ação. E eu tô dando um workshop online. Quem quiser saber mais sobre ele, é só ir nas minhas redes sociais, na minha página, no site www.agendologia.com, onde lá está tudo explicadinho como é que é esse workshop, que eu falo dessa época do ano, né? No final de ano, nossa, é corrido, muita coisa para fazer. Além do trabalho, nós temos as festas de final de ano, né? Dezembro. Aí, dezembro é um mês atípico, é um mês irregular, onde as crianças terminam, entram em férias, né? Então, e também a gente tem que, sei lá, tem muita coisa para fazer. Tem a faxina de final de ano e tal. Então, eu criei esse workshop, Agendologia e Danshari. O que é o Danshari? O Danshari é o método japonês de desapego. É de você fazer um desapego, destralhamento, soltar o que não serve mais, o que já foi bom, mas hoje já não combina, não funciona para você, né? E justamente nessa época do ano, que é o final do ano, pra gente fazer uma revisão da nossa vida, a gente se desapegar de bens, objetos, materiais, né? E da energia também, nessa energia negativa que talvez tenha vindo esse ano, para você estar pronto, livre, leve e solto para o ano que se aproxima, para o ano que vem. Então esse workshop ele foi criado para dar uma geral, uma arrumada até o final do ano, na sua casa, nos seus pensamentos, relacionamentos, quitar tudo que tem que ser quitado, terminado, finalizado esse ano, para você entrar sem peso na consciência, sem peso energético em 2021 e já entrar com a corda toda para fazer acontecer em 2021, tá bom? Quem quiser saber mais sobre o workshop, visitem as minhas páginas sociais, redes sociais, tá? Que ali tem tudo explicadinho. E assim nós terminamos a live de hoje. A próxima live vai ser no dia 2 de dezembro, onde eu estou dando uma continuidade, né? Sobre tudo isso que eu tô falando, de como a gente pode entrar em ação. Dicas simples e que você pode começar hoje mesmo, colocar na sua vida, implementar na sua vida, tá bom? Eu queria agradecer o tempo de vocês aqui comigo, desejando uma boa semana e que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, tchau e até a próxima. Tchau. Obrigada. Como é que eu faço aqui? Tchau.